empresário super bem sucedido no mercado tradicional. Aqui também teve resultados extraordinários, viraram diamantes com 11 meses de negócio. Então, gostaria que vocês me ajudassem a receber o nosso diamante Bruno Valde. Bom dia. Bom dia. O pessoal está animado, hein? Gostei. Bom, obrigado, Andréia. Parabéns a todos por estarem aqui hoje, sábado, de manhã cedinho, no evento de capacitação, de treinamento. Então, certamente isso vai fazer diferença no negócio de vocês. E dessa forma que a gente constrói esse trabalho, né? É uma jornada. E essa jornada ela não funciona sem um pedacinho de dedicação para capacitação. Então, parabéns a vocês estão no caminho certo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Balbi. Eu sou engenheiro de formação, né? E tem vários engenheiros, eu acho, no negócio. Então, o CREA, a gente já falou isso algumas vezes, né? O CREA deve estar preocupado, porque os engenheiros estão fazendo muito polishop, estão sendo bem sucedidos aqui. Que bom, né? Maravilha. Assim como os engenheiros, os advogados, os médicos, enfim, todas as profissões, inclusive vendedores, né? Que a gente não costuma achar muito por aí, mas também tem. Então, como a Andréia falou, me encontro hoje no título de diamante, eu e minha esposa, né? Para falar a verdade, meu título é Esmeralda Plus, né? Porque a minha loja é Esmeralda Plus, mas a minha esposa é diamante. Então ela está me cedendo um pouquinho esse título de diamante aí também para poder desenvolver esse trabalho que a gente faz com bastante dedicação e bastante carinho. O tema, que foi bastante discutido, eu discuti com a Ana, minha esposa, sobre o que a gente deveria. Meu interesse hoje é trazer um tema novo. Na verdade, não estou aqui inventando a roda. Tudo que eu vou falar, a intenção é que seja duplicável, não é nenhuma ferramenta da NASA que precisa de algo excepcional para que seja feito, e isso não é duplicável, obviamente, né? Vou mostrar algumas coisinhas da maneira como eu uso, mas tudo pode ser feito, adaptado de alguma forma que você tenha mais afinidade, possa fazer, e dessa forma vai funcionar para todos, tá bom? Então, primeiramente, queria agradecer mais uma vez toda a linha ascendente, todo o apoio da Andréia, Edgar, do Cornélio, da Silvia, do Bruno, da Goya, toda a linha ascendente realmente é muito solista, nos ajuda muito a fazer esse trabalho. Parabenizar a todos da equipe, né, por estar desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito promissor, que eu acho que a gente ainda nem começou. Eu vou falar um pouco sobre isso também, um pouco sobre visão. E vamos lá, pessoal. Preparados? Sim. Então, vamos embora. Qual que é a motivação desse treinamento de hoje? Muitas pessoas nos procuram para fazer o aconselhamento, tá certo? Que é um dos passos do ciclo do sucesso. Ótimo. Façam isso com a sua linha ascendente, tá? Se aconselhem. Então, algumas pessoas chegam para mim dizendo: eu queria entender por que eu não estou tendo resultado. E aí, essa pergunta me deixa um pouco inquieto, porque, na verdade, o resultado, ele é para cada um traça a sua própria meta. Cada um sabe aonde quer chegar, ou deveria saber aonde quer chegar, tá certo? E eu acho que isso falta um pouco, de uma maneira clara, dentro das ferramentas que a gente tem, no sistema Winner, do ciclo do sucesso, ajudar as pessoas tracem suas metas claras de trabalho e façam um planejamento do seu trabalho. Dessa forma, você não fica ansioso enxergando o sucesso do vizinho. O fulano chegou em Rubi em tantos dias e eu estou aqui há tantos meses dentro da sua elite. Isso não importa, cada um tem sua própria meta, seu próprio planejamento e vai tocando o seu trabalho de acordo com a sua meta. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, para a gente traçar um rumo definido. Então, até eu chegar nesse ponto, eu vou falar um pouco de alguns conceitos de empreendedorismo, conceitos de competência, conceitos do nosso negócio, para depois traçar as metas de trabalho e planejamento do nosso negócio, tá bom?
Enfim, vou falar sobre o papel e características do empreendedor, vou falar sobre o modelo de competências do empreendedor, vou falar sobre os pilares do nosso negócio e vou falar sobre algumas ferramentas de gestão, de planejamento, de metas que podem ajudar o empreendedor a traçar seu rumo nesse negócio e reduzir um pouco a ansiedade e estar satisfeito com os seus próprios resultados e olhar um pouco menos para o negócio do colega, do vizinho e se frustrar porque ele está chegando a algum título e eu não estou, tá bom? Isso tem acontecido bastante, então eu achei pertinente tratar desse tema e agregar algumas coisinhas à nossa grande ferramenta que é o ciclo do sucesso, tá? Não é inventar a roda, na verdade é agregar algumas coisinhas interessantes. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que nós empreendedores, o que a gente precisa, depois de... oferece viagens internacionais, te dá uma Mercedes-Benz 0 km quitada no seu nome, você pode fazer o que você quiser, né? Tem contra-cheques aí bastante entusiasmantes, né? A gente, se tem alguém tendo resultados nesse negócio, a gente também pode, não é assim? Todo mundo pode ter. A oportunidade é igual para todos aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter nesse negócio é consciência de que é um trabalho, de que existe uma metodologia, que existe mercado, tem uma empresa por trás, a empresa promove seus produtos, ela nos oferece um plano de marketing, onde a gente vai ser remunerado por esse plano de marketing, etc. Então a gente precisa evitar sempre que as pessoas que entram nesse negócio tenham alguma ilusão de que vai ser um dinheiro fácil ou é almoço grátis. Isso a gente tem que se preocupar e faz parte do nosso patrocínio responsável, concorda? A gente não pode patrocinar uma pessoa fazendo com que ela ache que isso é algo que não é real. A gente tem que mostrar a realidade. Então isso é parte do nosso patrocínio responsável, tá? Então é importante que a gente tenha consciência, colocar os pés no chão. E depois a gente precisa se situar. Aonde que a gente está? O que é esse negócio? Até para a gente poder orientar e explicar para as pessoas. Então o que é realmente o nosso negócio? O que é a Polishop? Como simplificando, obviamente, né? Uma empresa que já tem quase 2 décadas de negócio. Ela reúne fabricantes de produtos, os melhores fabricantes, os melhores produtos do mercado internacional. Ela recebe mensalmente dezenas, talvez centenas de amostras de produtos para que a Polishop avalie esses produtos, se encaixa no seu portfólio, para que ela possa disponibilizar esses produtos inovadores de qualidade para atingir clientes desorganizados que compram através de diversas empresas de varejo, supermercados, lojas, etc. Através de uma estratégia multicanal. Vocês já ouviram bastante isso. A Polishop é a maior empresa multicanal do mundo. O que é ser multicanal? Ela vende através da TV, vende através do site, aplicativos, através de lojas, através de catálogos, através do call center e através do canal de abrir novos mercados. Por que a Polishop precisa do canal de multinível? Para ela atingir clientes que ela não está atingindo com os outros canais, concordam? A gente chega, através da nossa indicação, em clientes que a Polishop não consegue atingir com a TV, não consegue atingir com as lojas, não consegue atingir com a internet. Tá? E nós, empreendedores, temos um papel fundamental, que é o papel de fazer esse link entre consumidores que tenham interesse, ou a gente desperte o interesse dos produtos da Polishop nessas pessoas, através da nossa organização ou através da nossa própria loja. Para a Polishop através da nossa loja e através da nossa organização de vendas, ok? Nós estamos construindo nossa própria organização de vendas ou de consumo, tá? Ou seja, somos empreendedores. Maravilha, esse é um termo bacana, bonito, né? Todo mundo quando entra
nesse projeto, nesse negócio, a gente assina um contrato de empreendedor independente da Polishop, concorda? Todos nós somos empreendedores. Então, teoricamente, nós deveríamos ter algumas características que um empreendedor tem. Não necessariamente um empreendedor independente da Polishop, mas de uma forma geral, o que é ser um empreendedor? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas todos nós, todos que estamos aqui, que temos uma loja, temos um site, somos empreendedores Polishop, nós somos empreendedores de uma forma geral, porque fazer multinível é uma forma de empreendedorismo, ok? Por quê? A gente não tem chefe, a gente não tem horário para cumprir, a gente traça nossas próprias metas, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem uma visão, um sonho, e a gente coloca isso em realidade. Se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer por nós, concorda? Então somos empreendedores, a gente tem que fazer isso acontecer através da nossa própria força de vontade, da nossa própria competência, a nossa coragem, a nossa visão. Então, é importante falar um pouco sobre tudo isso, porque justamente pelo fato que a gente precisa se situar e colocar os pés no chão, porque somos empreendedores. E essa é uma competência que pode ser desenvolvida, porque muitas pessoas que estão nesse projeto passaram a vida inteira trabalhando como empregados. E não que isso seja ruim, mas é uma questão que 90% da população brasileira trabalha como empregado ou como autônomo. 10% da população brasileira é empreendedora, é dona de algum negócio ou é um investidor. E vocês, quem aqui já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Muita gente, maravilha. Então vocês se lembram dos quadrantes do Pai Rico, Pai Pobre, né? No extremo superior esquerdo são os empregados, né? Abaixo são os autônomos, e no quadrante da direita, acima, são os donos de negócio, e abaixo os investidores. A renda residual está do lado direito, não é isso? As pessoas que buscam independência financeira com qualidade de vida estão do lado direito. As pessoas que buscam segurança, que buscam aposentadoria, que buscam salário e INSS estão do lado esquerdo. Não que seja um melhor do que o outro, enfim. O que a gente está mostrando aqui é que nós estamos dentro de um negócio, onde somos empreendedores, somos donos de um negócio, e aonde a gente se situa do lado direito desse quadrante. Só que muitas pessoas ainda têm um comportamento do empregado, que esperam alguém falar o que deve fazer, ou direcionar para que ela possa fazer aquela atividade, ou você tem que pegar um online e falar assim, hoje vamos fazer uma reunião na sua casa, ou sábado você vai no treinamento do Amadeus, e etc. É comum isso, é normal. A nossa cultura, né, a gente nasce, estuda, cresce, nossos pais nos incentivam a participar de uma escola, a gente vai formar no segundo grau, depois a gente vai ser muito incentivado a fazer uma faculdade, a gente vai se formar, de repente a gente é o primeiro desempregado do mercado, a gente vai correr atrás, vai achar um emprego, e vai ser incentivado a fazer uma carreira longa, próspera, bonita, né? Você vai ser um diretor, vai ser um alto executivo de uma empresa e vai se aposentar. É difícil um pai promover ou incentivar um filho a se arriscar e a correr atrás dos seus sonhos, assumindo riscos, porque os riscos, aquilo pode dar certo, pode dar errado, ok? Mas nós estamos aqui, como empreendedores, assumindo alguns riscos, não financeiros, mas estamos investindo nosso tempo nesse negócio, para que ele que a gente colhe esses frutos no futuro. Então somos empreendedores, ok? Eu trouxe aqui tanto uma definição de empreendedor, quanto um vídeo que pode nos ajudar. Primeiro, o que é ser um empreendedor? Uma visão mais simplista, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então, o que significa isso? Não adianta ter sonhos e ideias se a gente não tiver coragem e competência para colocar isso em prática, tá certo? Isso está muito ligado aqui ao nosso negócio. A gente precisa de atitude, a gente precisa de ter coragem, a gente precisa de colocar isso em prática, tá? E uma das coisas que mais me motivou a fazer esse treinamento é uma frase, que é um lema do nosso negócio, que é ouvir,
confiar e fazer, não é isso? Vou dar um exemplo meu, prático. Teve um mês atrás, os dois estavam com sinusite e eu fui no médico. E aí o médico me fez aquela consulta relâmpago de 5, 10 minutos e me passou uma lista de remédios lá. Antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, remédio para dor, um monte de coisa. Eu falei, nossa, mas vou ter que tomar isso tudo aqui? Fui para casa pensando assim, teoricamente o que eu tinha que fazer? Ouvir, confiar e fazer. Ele é médico, eu não sou médico, ele está falando que é para eu fazer isso. E é a mesma coisa que acontece aqui com a gente, né? O que vocês acham que eu fiz? Eu não tomei tudo que ele me mandou tomar, eu tomei alguns daqueles lá, né? Porque eu sou cabeça dura. E é assim que a gente tem visto as coisas acontecerem. O que a gente fala aqui para a gente ouvir, confiar e fazer? Fazer 5 reuniões fechadas na semana, uma RA na semana, treinamento aos sábados, treinamento na segunda-feira, um treinamento linear por dia, ler 15 minutos de um livro por dia, não é isso? Não é essa a nossa receita lá que o pessoal mais experiente nos passa, que a gente tem que ouvir, confiar e fazer? Qual o problema? O problema é que a gente não faz. Não é isso? Por quê? Por que a gente não faz? Será que precisa isso tudo mesmo? 5 reuniões por semana e uma RA? Será que não é exagero? Não estão me botando para trabalhar aqui para eles? Não, sei lá, cada um pensa alguma coisa, tá certo? Mas a gente não tem experiência. E a gente, será? Então, um dos motivos, um dos propósitos desse treinamento é fazer o que o médico poderia ter feito comigo. Se ele, ao invés de passar um monte de uma receita gigante, se ele tivesse me explicado o seguinte, olha, o antibiótico, ele vai tratar a sua infecção, que já está instalada, por isso, bacteriana, assim, assada. Então, esse antibiótico, ele é apropriado para esse tipo de infecção, ok? Ok. O anti-inflamatório é para isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. O remédio para dor é se você sentir dor, mas se você sentir, pode tomar, 6 horas. Se alguém chega para você e explica, passo a passo, te dá mais mastigadinho aquela coisa, talvez você confie. Então, eu vou pegar um pouco aqui a nossa regrinha básica e vou tentar mastigar um pouquinho para que a gente confie mais e faça. Mas não vou inventar nada diferente do que a gente tem para fazer, tá bom? Beleza? Então, pessoal, somos empreendedores. Uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza. Eles têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Como pensam as pessoas que têm sucesso, como pensam as pessoas que alcançam um resultado positivo em suas carreiras. Isso não só aqueles que começam do zero, mas às vezes a segunda ou a terceira geração que pega a obra da família e eleva para um outro patamar. Essas pessoas geralmente têm alguns padrões de pensamentos que são muito estudados hoje em dia. É um erro muito comum uma pessoa ser considerada empreendedora porque ela é cheia de ideias. O cara é cheio de ideias, então esse cara é empreendedor. É um erro. Somente ter ideias não é suficiente para alguém ser considerado empreendedor. Ou então, uma pessoa assim, nossa, aquele cara é corajoso, ele avança, ele está sempre abrindo um negócio, ele quebra todos os negócios. Isso também não é suficiente para uma pessoa ser chamada de empreendedora. Então, por isso eu quero tratar desses 3 elementos que eu considero como básicos. O primeiro deles é a visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe, como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muitas pessoas que fazem escultura. O escultor ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, não é? De repente, o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim: o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito mental. Então, quem não tem visão já parou aí. Tem a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária. Só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem. Você tem medo. De repente,
para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área, e de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem. Visão e coragem. Coragem para enfrentar riscos. Risco é algo que é inerente ao empreendedorismo. Aliás, o empreendedor ele gosta do risco, ele curte o risco. O terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter coragem se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar, a disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Está cheio de gente acadêmica, está cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo algo. Você precisa digerir, você tem uma diversidade onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a diversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Empreendedor. Bacana, né, pessoal? Então, nós, empreendedores, a gente precisa lidar com o não de uma maneira diferente, concordam? A gente precisa ter a visão de onde esse negócio está nos levando, aonde queremos chegar, qual a nossa meta, qual a nossa visão de futuro, o que a gente quer para a nossa vida com esse negócio. Ou que não é para elas, tudo bem, mas nós temos uma visão. E esse negócio, eu costumo dizer que a gente nem começou ainda, tá? A coragem para a gente enfrentar todos os medos, todos os preconceitos, a gente é bastante corajoso. Eu vejo histórias aqui de pessoas que enfrentam algumas situações que é necessário coragem para seguir em frente. E a competência. Então vamos lá. Mas ele falando de quando o Gilberto Witt ligou para ele para poder apresentar esse negócio da Polishop. E naquele segundo, onde não existia o negócio da Polishop, ele já teve a visão. E é assim que a gente identifica as pessoas que vão ter sucesso nesse negócio. A pessoa de cara, o olho brilha, ela enxerga algo que as outras pessoas comuns não enxergam, tá? Tem o treinamento do Alex, uma questão de visão também bastante interessante, e um do Robson, aumentando a visão e a crença. E assim como eu concordo, porque as ferramentas estão prontas, e são simples, são duplicáveis. Não existe nenhuma ciência da NASA para a gente fazer esse negócio da Polishop, não precisa ser pós-graduado, não precisa ter faculdade, é simplesmente uma questão do nosso negócio. E a competência. Aí a competência a gente precisa ter cuidado para falar essa palavra. É igual quando a gente fala medíocre, né? Medíocre parece que a gente está ofendendo alguém, mas a gente quer dizer que é mediano, que é médio. Competência, você é competente ou incompetente, parece que você está ofendendo alguém, mas não é isso. A competência é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados que afeta a parte considerável das habilidades, conhecimentos, as atitudes de um empreendedor. Todos. Isso pode ser melhorado a partir de treinamentos, tá? Vamos falar um pouquinho de visão. Esse é um assunto importante. Vocês já pararam para pensar? E o que vocês enxergam com esse projeto? Vocês enxergam esse projeto daqui a 5 anos? Já fizeram uma visão de 5 anos para esse projeto? Já fizeram uma visão, já tiveram uma visão de 10 anos para esse projeto? Alguém já se imaginou fazendo isso para o resto da vida e nada mais? Só isso? Isso, gente, a visão, ela é um dos fatores primordiais que vai manter o empreendedor nessa jornada, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa para ninguém. Então, se você tem uma visão clara, você vai chegar lá, porque você vai tomar uma decisão de seguir em frente. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha visão, porque todos os líderes, Daniel Rulli, etc.,
já falaram diversas vezes, nós vamos ser a maior empresa de multinível do mundo. Isso, eu por ser alguém da área de negócios, consultoria, de cara, eu já vou pesquisar, eu quero saber qual é o faturamento da Polishop, qual é o percentual desse negócio da Polishop, quais são as empresas que fazem isso, qual é a maior do mundo. Eu quero saber esse potencial que as pessoas estão falando, que nós vamos crescer e vamos ser a maior do mundo. Então, beleza, existe uma empresa aí que é a maior do mundo, americana, que fatura entre 9 a 10 bilhões de dólares por ano, global, faz esse trabalho no mundo inteiro. Nós temos um mercado, um caminho a ser seguido de meses, anos e décadas, de um potencial de crescimento gigante. E é muito comum que pessoas façam a pergunta seguinte: esse negócio vai saturar quando? Alguém já ouviu essa pergunta? Já, né? Vai saturar? Esse negócio está saturado? Vai saturar? Porque as pessoas fazem essa conta pelo número de habitantes.